pare um pouco em meio ao corre-corre da vida e pense bem sério como será seu final. Não pode ser igual àquele que surge na tela. Parece bonito, mas tudo é mera ilusão. Olhe pra dentro de você e veja o quanto precisa de paz, de paz. Posso dizer com certeza, no mundo em que vives não encontrarás, porque esta paz só há em Jesus. Paz em Jesus. Escute Jesus, Jesus, Jesus te ama. Ele é a luz, a luz, a luz que chama. Mas só pode entender quem parar de correr para ouvir seu nome. Só pode entender quem parar de correr para ouvir Jesus. Olá, meus amados irmãos. Vamos estudar mais uma lição da Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição que tem por título A Eficiência do Ministério de Cristo. Tem sido bons momentos estudarmos sobre esses milagres registrados pelo evangelista João. Vocês devem estar lembrados do primeiro milagre que estudamos, o Senhor transformando água em vinho. É sempre bom lembrar, vinho de primeiríssima qualidade. Depois, o segundo milagre que nós vimos na semana passada, foi quando o Senhor curou o filho de um pai aflito. E hoje vamos ver o Senhor curando um homem enfermo há 38 anos. A todos nós desejamos um bom estudo da lição. Foque toda a atenção à palavra do Senhor, porque com certeza nós sairemos mais fortalecidos, porque a palavra do Senhor nos alimenta. A eficiência do ministério de Cristo. Nossa lição está com base no texto de João, capítulo 5, versículos 1 a 18. Nós vamos explorar todo esse texto daqui a pouquinho, mas eu quero pedir a todos vocês que façamos juntos a leitura do textuário desta lição. O textuário é sempre importante dar uma ênfase, procurarmos, dentro do possível, memorizá-lo. Como nós falamos domingo passado, né, sobre a motivação que levou João a escrever o Evangelho, para que, através dos milagres relatados, muitos pudessem vir a crer no Senhor Jesus. Vamos ler, então, o nosso textuário de hoje. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Nós vamos apreciar esta pergunta do Senhor àquele homem. Nós vamos ver no curso da lição como nosso Senhor demonstrou a atenção àquele que estava enfermo há 38 anos. É uma lição que vai nos mostrar muitos detalhes que às vezes passa despercebido. Na medida que nós vamos lendo as Escrituras, eu sempre falo isso,
aí com os irmãos, quando nós nos reunimos presencialmente. Às vezes a gente lê o mesmo texto dezenas de vezes. E cada vez que o lemos, algo novo nós aprendemos. Isso é maravilhoso, porque a palavra do Senhor não é um livro tão simples, não é um livro simples, pode-se dizer, não é nem tão, não é um livro simples, é um livro que contém verdades que somente através do Espírito Santo podemos alcançar o conhecimento. O Senhor nos revelando aquilo que Ele tem para nós em nossos dias. Portanto, fica aí o textuário da nossa lição e vamos agora apreciar os versículos da semana. Cada dia da semana tivemos uma leitura específica e dentro destas leituras procuramos separar aquele versículo que mais tem a ver com o tema da lição, a eficiência do ministério de Cristo. Na segunda-feira, a leitura de Atos, capítulo 17, eu separei o versículo 16, porque nesse texto nós temos aqui a informação preciosa de que quanto Paulo se revoltou, se entristeceu ante a idolatria dominante em Atenas, a capital da Grécia. O texto diz, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O Senhor, Ele não suporta a existência de outros deuses além dele. Mas o homem insiste em buscar outros deuses. Por isso, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele vem para nos mostrar que há um só Deus a quem nós devemos dedicar toda a nossa devoção, toda a nossa fé. E isso aqui fez com que Paulo ficasse entristecido, ou como diz aqui o texto, revoltado mesmo. Na lição de terça-feira, nós observamos aqui Deus castigando através de serpentes abrasadoras. Por que Deus fez isso? Porque o seu povo escolhido pelo Senhor Deus, praticou a idolatria como essa que Paulo se revoltou. E nessa prática da idolatria, Deus disciplinou aquela geração, como diz aqui o texto, mandando serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e desses muitos morreram nos dias de Israel. Então, nós podemos aqui ficar bem ciente de que Deus, ele é amoroso, mas também ele é justo no sentido de aplicar a correção quando assim for necessário. Na quarta-feira eu separei a Romanos, capítulo 10, versículo 1. Paulo ora em favor dos judeus para que sejam salvos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, quer dizer, a favor dos judeus, são para que eles sejam salvos. Essa oração de Paulo também deve ser a nossa oração. Devemos orar não só pelos judeus, mas por todos, para que sejam salvos. O mundo está caminhando para uma situação de
extrema dificuldade, isso nós presenciamos a todo instante. E o que vai resolver essa situação é a salvação em Cristo. Porque quem não estiver na arca do Senhor Jesus Cristo, com certeza vai ser ceifado pelo dilúvio. Não no sentido dos dias de Noé, mas no sentido que a palavra muito nos ensina. Vai ser com fogo, vai ser com muito sofrimento. Por isso nós, irmãos, precisamos voltar o nosso coração para os necessitados espirituais. Precisamos anunciar: Jesus Cristo é o único que pode salvar, é o único que pode libertar, e fazer como Paulo fez, orar a favor de todos aqueles que ainda não encontraram a salvação no Senhor. Na quinta-feira eu separei Isaías capítulo 44, versículo 9. Aqui o profeta fala dos artífices de imagem de escultura e diz que estas pessoas não são nada. Quer dizer, essas pessoas constroem os ídolos, mas não tem nenhum valor. Como ele mesmo disse, né? Elas não entendem, elas não veem. E a gente fica, às vezes, assim, pensando como pode pessoas inteligentes depositar fé em imagens criadas pelo homem. Deus nunca concordou com essa atitude. Na sexta-feira, Gálatas capítulo 5, versículo 19, o autor de Gálatas, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele fala que as obras da carne são conhecidas. E ele cita nesse versículo 19, 20 e 21 vários exemplos de obras da carne. E a idolatria, obviamente, é uma dessas obras da carne. No sábado, Tiago, capítulo 5, versículo 15, encerrando as lições diárias, nós lemos que a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A mesma ação que o Senhor demonstrou ali no tanque de Betesda é a mesma que ele tem deixado também para nós, através da oração de fé, confiança. Nós também podemos obter do Senhor resposta para essa necessidade, segundo a vontade também do Senhor. Portanto, durante a semana, eu espero que vocês tenham apreciado. Eu fico assim, aqui com o meu coração almejando que cada um dos meus queridos irmãos tire um pedacinho do seu tempo durante a semana e leiam as Escrituras. Tire dessas Escrituras aquela informação, aquela instrução que vai lhes acrescentar mais sentido de vida. Vamos então para o estudo propriamente dito da lição de hoje, que tem esse título: A Eficiência do Ministério de Cristo. Talvez alguns devem estar observando que nós encurtamos um pouco o título da lição, porque nós achamos que a palavra superstição que está sugerida no corpo da lição, não encontrei nos estudos que temos feito algo que vá nos dar base segura de que naquele local onde o Senhor esteve,
e curou aquele homem, houvesse esse sentido de superstição, como nós conhecemos o termo hoje. Portanto, nós vamos trabalhar somente com esse título, a eficiência do ministério de Cristo, porque essa maneira do Senhor agir foi uma maneira extraordinária. Vocês podem observar na Bíblia, vocês mantenham a Bíblia aberta, né? Como a gente sempre fala, em João capítulo 5, versículos 1 a 18, que os nossos estudos têm essa característica, a gente procura apreciar o texto como um todo e evitamos de alongar muito os nossos comentários além do que está escrito nas Escrituras. Se o fazemos, procuramos fazer na direção do Senhor, do Espírito Santo, para clarear mais o entendimento. Então vamos lá. Primeiro item, Jesus visita uma casa de misericórdia. Vamos apreciar nesse primeiro item como o nosso Senhor, chegando a Jerusalém, lembra que na lição passada ele estava lá em Cafarnaum, aliás, em Caná da Galileia, e o oficial do rei que morava em Cafarnaum, né? Chegando lá em Jerusalém, ele, na entrada em Jerusalém, ele se depara com esse lugar que tem esse título, né? Betesda, e significa casa de misericórdia. Então ele visita esse local e vamos abordar isso nos versículos 1 a 5 de João. O segundo item, Jesus compadece-se de um dos enfermos. Preste bem atenção. Vamos observar que havia ali muitos enfermos, porém o texto só nos fala que um desses enfermos foi beneficiado naquele momento com a presença do Senhor ali. Tá? Terceiro, os judeus questionaram o homem que fora curado. E vamos aprender por que a liderança religiosa judaica se voltou contra aquele homem que jazia num leito ali há cerca de 38 anos. E eles fazem alguns questionamentos que, pelo que entendemos, né, acabou instigando mais uma ira contra o Senhor Jesus, tá? Como nós vamos ver no item 4. Jesus é perseguido pelos judeus por causa do seu ministério, por aquele milagre e por outros que ele já tenha realizado, e pela sua palavra, pela sua maneira de agir entre o povo. Ele foi perseguido pela liderança religiosa daqueles dias, né, os judeus. Bom, primeiro item. Observem. Jesus estava ali chegando em Jerusalém e diz aqui o texto que Jesus subiu para Jerusalém quando havia festa dos judeus. Os judeus, eles, por força da lei mosaica, eles observavam diversas festas durante o ano. E algumas dessas festas eram tão concorridas que a cidade de Jerusalém ficava superlotada, podemos assim imaginar. As festas assim mais concorridas, podemos imaginar que fosse a festa da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Aqui no texto, nós não temos a informação de que festa foi essa
que Jesus foi e encontra esse homem no tanque de Betesda. Mas isso não é relevante. O importante é saber que o Senhor subiu para Jerusalém nessa ocasião da festa dos judeus. Quando nós estudamos a lição do casamento lá em Caná da Galileia, comentamos com vocês como nosso Senhor, e ele também era uma pessoa social, ele não se esquivava de participar de certos eventos. Embora fosse uma festa religiosa, judaica, e ele, como judeu, fez-se presente ali para estar junto com os seus patrícios, né, com seus irmãos. E essa informação do versículo 2 vem nos dar aqui um entendimento que quando ele chega a Jerusalém, existia ali junto à Porta das Ovelhas. Essa Porta das Ovelhas, ela faz parte lá do ambiente onde o templo estava construído, né? Era uma entrada para o templo, para o pátio do templo, melhor dizendo. E junto a essa entrada, chamada Porta das Ovelhas, havia um tanque, tipo assim, uma piscina. E esse tanque, com essa piscina, como falamos, né? Possuía 5 pavilhões. Alguns explicam que pavilhões aqui seriam 5 portas ou 5 entradas, né, para o centro onde havia aqui esse local com água. O nome desse poço é Betesda, como já falei, e significa essa palavra Betesda no vocábulo aramaico, que era o idioma daquele tempo, casa de graça, casa de graça. Daí nós colocarmos o título Casa de Misericórdia. Porque nessa casa de graça, ou casa de misericórdia, havia uma multidão de enfermos, como está aqui no versículo 3. Eu penso que essa multidão de enfermos estava ali sendo cuidada, talvez eles tivessem alguém que os alimentasse e tratasse deles, né? Era como se fosse uma casa de repouso, ou talvez um hospital, né? Uma multidão, como diz o texto. Entre esses enfermos, era destacado aqueles de enfermidades assim, que causava tipo de inabilitações físicas, né? Não eram doenças contagiosas como a lepra, como a tuberculose, mas eram enfermidades incapacitantes que não deixavam as pessoas se locomoverem, ou por ser cegos, ou por ser coxos, ou por ser paralíticos. Daí a razão deles estarem naquele local. E o versículo 4, há uma informação que talvez tenha sido essa informação que levou o título da lição, por a palavra superstição. Mas esse versículo, embora em vários originais não conste, mas em outros consta, tanto é que está aqui na nossa versão atualizada, né? Diz que essas pessoas ficavam ali naqueles, vamos imaginar assim, naquelas escadarias, né, que descia lá para o meio do lago ali, o meio da piscina, ficavam sentados ali, ou deitados, ou acomodados, e eles esperavam que a água se movesse. E quando a água se movia,
eles desciam aquela água e aquele que fosse o primeiro a entrar no tanque, uma vez a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Detalhe, segundo o texto, diz que um anjo descia em certo tempo para agitar a água. Ora, alguém pode achar que isso aqui é uma imaginação, é uma história, mas o fato é que, biblicamente, nós aprendemos que os anjos do Senhor, muitas vezes, eles agiram, né? Nós podemos observar isso lá em Atos capítulo 10, versículo 3, o anjo do Senhor ali falando, né, com... Deixa eu achar aqui rapidamente que eu já passo para vocês. Atos 10, capítulo 3, eu anotei, mas eu quero ler aqui. Aquela visão do centurião Cornélio, ele observou claramente durante uma visão, certa hora, acerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, então, aqui foi tipo um sonho, mas eu não posso imaginar que seja uma fantasia. Ele sonhou que um anjo do Senhor se aproximou dele e lhe deu aquele recado, né, que nós conhecemos, né, e falou que o Senhor ouviu as suas orações e que fosse ter com Pedro, né, para poder ouvir a mensagem de salvação, porque ele era um homem extremamente religioso, mas lhe faltava Jesus Cristo no coração. E isso nós já vimos em outros estudos. Religião não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo, né? Em Atos 11, 13, Pedro aqui falando aos irmãos, se defendendo, porque foi ter com aquele estrangeiro, né? Ele diz, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissesse, envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro. Ora, Pedro, ele poderia ter dito, não, aquele anjo foi citado ali pelo Cornélio, que dali era uma imaginação, uma superstição. Não, ele aceitou aquilo como sendo uma verdade indiscutível, né? Então, meus irmãos, nós temos vários exemplos nas Escrituras. Eu vou dizer para vocês que, tendo a pensar que realmente havia essa questão de a água ser agitada, e por que não por um anjo? Quando eu estava estudando esse assunto, eu lembrei, por exemplo, tem certos remédios que tomamos, né, para curar as nossas enfermidades, que vem escrito assim na bula ou no rótulo, né? Agite antes de usar. Porque quando você agita aquele líquido, aquelas substâncias que estão acomodadas no fundo, elas se movem, elas se misturam à água e aquele remédio vai fazer um efeito que, se você não fizesse isso, não teria. Eu posso imaginar, quem sabe nessa piscina aí ou nesse tanque houvesse algum tipo de sal, eu estou aqui imaginando, né? Algum tipo de ingrediente que, uma vez a água agitada, a transformava numa água que pudesse sarar as pessoas enfermas. A natureza tem essas lindas surpresas para nós. Eu li um livro muito precioso de uma irmã missionária que esteve conosco, quer dizer, esteve aqui no Brasil, né, no século passado, no início do século passado. Ela era irmã do irmão Maquiné, esse irmão que nós citamos muito o nome dele de vez em quando cantamos, está lá a sigla dele compondo o hino. Essa irmã, chamada Dona Carlota, ela escreveu um livro chamado Leni e seus Filhos.
Eu li esse livro já há muito tempo. Uma coisa que ela destacou e me gravou, eu gravei, foi ela orientando as senhoras da roça, né, a manterem suas casas abertas, né, em tempos de sol, porque ela diz: onde entra o sol, a doença sai. Prestaram bem atenção? Onde entra o sol, a doença sai. E hoje os médicos aconselham as pessoas a tomarem sol, porque através do sol você recebe vitamina D, que é muito necessária ao nosso organismo. Então, a água agitada ali não me surpreende. O que me surpreende aqui é ver que havia aquele local, um local onde uma multidão de enfermos estava ali vivendo. Isso mesmo, estava ali vivendo, né? E o nosso Senhor, então, observou um homem que havia ali há 38 anos. Talvez fosse o mais antigo ali daquele pavilhão, né? Era, no pensamento, assim, podemos imaginar, do nosso amado Senhor, aquele era o veterano ali do pavilhão, ali do tanque da Casa de Misericórdia. E, nesse sentido, podemos pensar que o Senhor se compadece desse enfermo. Alguém pode dizer: mas se era uma multidão, irmão Heleno, e os outros? Olha, nós não temos que ficar especulando aquilo que não está escrito. O fato é que esse homem, o Senhor lhe dedicou uma atenção especial. Veja como está na sua Bíblia, ou então aí na tela. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Olha, Jesus conhece tudo, meus irmãos. Ele conhece a mim, que estou aqui falando com vocês, conhece vocês que estão nos ouvindo. Ele nos conhece de tudo. E ele sabia da situação daquele homem, como dos demais enfermos também. E ele lança essa pergunta que nós lemos no texto áureo, né? Queres ser curado? Por que esta pergunta, meus irmãos? Será que tem pessoas que estão enfermas e que não querem ser curadas? O que vocês acham? Pois é, eu acho sim que há pessoas que estão enfermas, mas não querem ser curadas. Talvez não enfermas como esse homem fisicamente, mas enfermas espiritualmente. E por mais que nós os aconselhemos a buscar o verdadeiro remédio, elas não querem, preferem continuar vivendo na sua enfermidade. É lamentável. Talvez essa é a razão que Jesus teve para lhe perguntar: queres ser curado? A resposta daquele homem, nós já sabemos, né? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Eu fico assim, olhando, como se eu estivesse vendo aquele homem ali inerte, sem condição de se mover, paralítico, e sem condição de agir. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Como faz falta, irmãos, às vezes, alguém para nos ajudar. Como faz falta ter pessoas amigas nos estendendo a mão para nos ajudar a entrar no tanque. Será que nós temos pensado em fazer isso com os nossos queridos? Será que nós temos preocupado em colocá-los no tanque da salvação? É uma reflexão que cada um pode fazer. Não adianta achar que nós não temos nada a fazer. Devemos estar dispostos a fazer
há muita coisa que fazer, há muita coisa que fazer. E ele explica, quando a água é agitada, nós vimos, né, o anjo chega, mexe na água, lá agita a água. Quando eu vou, desce outro antes de mim. E a norma ali era essa, só é curado aquele que entrar logo de pronto, né? Nosso Senhor, João não registrou mais nada, não sabemos se conversou mais com ele, com o homem enfermo aqui, esse paralítico, mas o que nós percebemos é que o nosso Senhor agora pergunta a ele, aliás, pergunta não, o Senhor dá uma ordem a ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha, isso é interessante pensar. Muitas pessoas querem a cura do Senhor Jesus, mas não querem levantar do seu comodismo, não querem tomar o seu leito e não querem andar. E aí fica impossível, né? O Senhor não vai agir com alguém que não quer fazer a sua parte. Aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não faz. E a ordem foi, levanta-te, toma o teu leito e anda. Felizmente, aquele homem acreditou nas palavras do Senhor Jesus, porque ele poderia muito bem olhar para o Senhor e pensar, poxa, como? 38 anos, nem sei o que é andar, e o Senhor manda eu andar. Mas não. Versículo 9, imediatamente aquele homem se viu curado, tomou o leito e pôs-se a andar. Milagre realizado. E João nos informa que aquele dia era um sábado. Essa informação que João escreve aqui, porque da agora em diante ele vai citar um acontecido. Por que Jesus passou a ser questionado? Por que aquele homem foi questionado e depois o Senhor Jesus? Os judeus, vendo aquele homem curado, disseram, né? Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Aqui podemos pensar que talvez esses homens judeus não soubessem da enfermidade daquele homem. Porque também tem isso, né? Há muitas pessoas que não vão ao hospital, não visitam um enfermo, então não sabem o que acontece lá dentro. Há pessoas que nunca vão a um asilo de velhos, não sabem como eles vivem lá dentro. Diferente do nosso Senhor. O nosso Senhor visitou aqui essa casa de misericórdia. E nós podemos imaginar quantas vezes nós temos ido visitar uma casa de misericórdia. Talvez os judeus ali não soubessem que aquele homem estava ali há 38 anos. E questiona ele, hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ele estava muito apegado ao pé da letra, porque pela lei, o sábado teria que ser assim reservado, mas há exceção. O Senhor Jesus deixou muito claro, existe exceção, foi o que aconteceu. E aí ele responde, aquele homem responde, olha, aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda. Eu obedeci, né? Podemos assim imaginar. E eles quiseram saber, mas quem foi que disse, toma o teu leito e anda? E aquele homem não sabia quem era. Ele não sabia quem foi. Olha, que coisa interessante, que assunto interessante. O Senhor não se identificou a ele, dizendo, olha, eu sou Jesus, hein? Olha para mim, hein? Vê se não vai mais aprontar outra. Não, o Senhor ficou em silêncio, ele não se apresentou àquele homem. E ele nem teve como indicar quem foi, porque o nosso Senhor havia se retirado por ter muita gente ali naquele lugar.
Eu não sei, mas são perguntas que a gente só vai saber a resposta na glória se lembrar de fazer a pergunta, né? Senhor, e os demais enfermos, por que o Senhor também não os curou, né? O fato é que ele saiu dali porque havia muita gente naquele lugar onde as pessoas estavam. É bem próximo ali do templo, né? Talvez já se preparando para a festa. E o nosso último item é os versículos 14 a 18, e aqui nós temos nosso Senhor perseguido pelos judeus por causa do seu ministério. É lamentável pensar, mas isso acontece ainda hoje. As pessoas que querem fazer o bem sofrem muito perseguição, muito, muito, muito. O normal é fazer o mal mesmo, até parece rimou, né? O normal é fazer o mal, porque fazer o bem não agrada as pessoas. Interessante olhar aqui esse detalhe no versículo 14. Jesus encontrou aquele homem aonde? No templo. Ele estava ali perto do templo. Será? Talvez ele nunca tenha, eu fico imaginando, tenha tido oportunidade de entrar naquele templo por causa da sua dificuldade de locomoção, né? E agora ele vai ao templo e o Senhor o encontra ali e dá uma lição a ele. Olha, você já está curado, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Ah, meus irmãos, isso aqui é muito sério. Às vezes isso aqui espanta as pessoas. Não peques mais. Tem pessoas que não gostam de ouvir estas verdades, mas a verdade nua e crua é: o pecado é a causa da maior parte dos nossos sofrimentos. O que o nosso amado Senhor está dizendo aqui para esse homem, ele diz também para nós nesta manhã: olha, você está curado, mas não peques mais, porque as consequências poderão ser piores, né? Bem, aquele homem retirou-se, talvez decepcionado com estas palavras que ele ouviu do Senhor: não peques mais, e procura os judeus e vai aos judeus e diz que fora Jesus quem o havia curado. Não vejo que ele tenha feito isso por maldade, mas talvez até por receio, né, de que aquele homem deve ter olhado nos olhos do Senhor Jesus e visto algo muito diferente. Não peques mais. E com essa informação, diz o João, que os judeus passaram a perseguir Jesus mais ainda, porque ele fazia estas coisas no sábado. Não só esta cura, mas outras. E Jesus então lhes diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí está. O nosso Senhor, ele se empenhava no trabalho. E por causa destas palavras do Senhor, diz o versículo 18 da nossa lição, os judeus mais ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que era Deus, o seu próprio Pai, que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas ele estava falando exatamente a verdade. Ele é Deus. Nós vimos isso no início do Evangelho de João. Ele é Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Meus amados irmãos, então fiquemos com esta lição para hoje. Observamos esses 4 itens. A visita do Senhor Jesus àquela casa de misericórdia, ou casa da graça. Jesus se compadece daquele enfermo
há 38 anos, como diz aqui o texto, né? Observemos o questionamento feito pelos judeus àquele homem e, mais tarde, a informação de que esses judeus passaram a perseguir mais e mais o Senhor Jesus exatamente porque ele estava fazendo o necessário. A missão dele foi essa, vir resgatar o que estava perdido. Que o Senhor nos abençoe com esta lição. E encerrando, eu quero deixar com vocês essa conclusão, que para o amado Senhor Jesus não há impossíveis. Ele age da melhor maneira que lhe aprove. Não há um esquema, não há uma regra. A gente tem aprendido isso. Ele age de maneiras diversas. Aqui ele curou dessa maneira. Há uma outra situação que ele faz um lodo com a sua saliva misturado na terra e com essa massa, com esse emplasto, ele cura um cego. Então o Senhor não tem limites para a sua ação. Nós é que somos limitados, né, meus amados irmãos? Ouçamos então as palavras do Senhor àquele homem, como está no versículo 14 da lição. Olha que estás curado, já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meus irmãos, vamos tomar muito cuidado. Todo cuidado é pouco nessa área do pecado. É claro que nós vivemos num mundo sujeito ao pecado. Por mais que nos guardemos, por mais que nos vigiemos, muitas e muitas vezes nós falhamos. Temos que confessar, nós pecamos, mas isso não deve ser uma regra geral na nossa vida. Precisamos tomar todo cuidado, porque o Senhor tem nos ensinado. Não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Que o Senhor nos abençoe com esta lição tão preciosa. E no próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir, dia 5 de setembro, vamos estudar a lição número 10. A extraordinária matemática de Deus. Nós vamos estudar mais um dos milagres. Esse que nós estudamos hoje é o terceiro, né? Então nós vamos partir para o quarto milagre, que nós vamos ver aqui, se não me engano, a multiplicação de pães e peixes que alimentou uma multidão. Outro milagre extraordinário. É muito bom estudarmos a palavra, né, meus amados irmãos? Que Deus abençoe vocês e qualquer dúvida que houver no estudo da lição, nos procure quando estivermos aí na casa do Senhor, no domingo à noite, né? Costumamos sair às 18 horas, ou por outra forma, nós estamos à disposição. Nós queremos o melhor para cada um de vocês no conhecimento da palavra. Até o próximo domingo, portanto, se o Senhor permitir.